Minha gente, vamos então falar ainda. Eu sei que o nosso trabalho é sobre Atos, mas a gente está falando do Evangelho de Lucas pela compreensão do autor desse material, Introdução ao Estudo da Bíblia, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos. E é interessante a gente observar que a perspectiva dele é como se Lucas Atos fosse um material, sendo que a intenção é o quê? Mostrar o que Jesus fez e o que a igreja faz como corpo de Cristo a partir, da ascensão de Cristo na sua caminhada aqui na terra. E aí, a gente, por exemplo, pegou um bloco, deixa eu pegar aqui, um bloco do livro que foi a dimensão literária, no capítulo 9, e a gente está começando agora a dimensão teológica no capítulo 10, que obviamente não vai acabar agora, em que a análise do conteúdo da dupla obra demonstrou que Lucas apresenta uma história da salvação dividida em vários períodos, na qual procura situar o leitor. Na realidade, apresenta essa história como um caminho profético e salvador, programado e dirigido por Deus Pai, o protagonista, que oferece salvação por meio do Espírito Santo e dos profetas, os do Antigo Testamento, Jesus profeta e a igreja, povo de profetas. E aí, em relação à questão do caminho profético, a gente tem aqui a categoria caminho, aparece em Lucas Atos em função dos grandes personagens e de sua obra. João Batista é anunciado pelo anjo e Jesus o reconhece como aquele que vem para preparar os caminhos do Senhor. Lucas 1, 76, 7, 27. Conferir depois lá com Malaquias. E ele mesmo se apresenta como aquele que prepara e aplaina tais caminhos. Lucas 3, versículo 4. Conferir com Isaías. Eu não sei se vocês lembram, todo vale será aterrado e nivelados serão todos os montes e outeiros, e os caminhos tortuosos serão edificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Perdão pela falta da referência, porque eu tenho aqui na cabeça, mas não lembro do versículo. E em que assim, a gente tem um contexto de que vales serão aterrados e nivelados montes e outeiros, ou seja, não vai ter nada, ninguém maior do que ninguém. Situações bem depressivas ficarão no nível, e situações altivas serão abatidas, Caminhos tortuosos serão retificados. Então aquilo que está desajustado vai ser ajustado, E os escabrosos serão aplainados. Então a coisa vai ficar de um jeito em que assim o caminho realmente vai ser preparado. E aí toda a carne verá o quê? A salvação de Deus. E esse toda a carne não é inclinação para o mal de Romanos, mas se toda a carne é toda a gente. Oi. Peraí. É que eu puxo da cabeça, em que assim a referência que está Lucas capítulo 3, versículo 4, conferindo com Isaías. Só que Isaías eu não lembro aqui, em que os vales serão aterrados, é uma promessa, e nivelados serão os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão edificados e os escabrosos serão aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. E aí o caminho do Senhor é, pois, o centro de sua obra, E nesse caso Jesus ele cria o caminho de Deus. Lucas 20, versículo 21. Caminho da paz. Lucas 1, versículo 79. O caminho da vida. Atos capítulo 2, versículo 28. É um caminho que ele mesmo abre com sua vida, percorrendo-o pessoalmente em seu ministério. Vocês lembram? Eu sou o caminho, Então é aquele caso, é como se de repente eu quisesse chegar a um lugar. Vou pegar uma coisa simples. Quando eu estava vindo embora com o Gilson, ele falou assim: olha, professor, se você entrar ali, virar ali a sua esquerda, você chega na igreja da Ritinha.
Então, eu, por exemplo, não teria como saber, mas ele foi o meu caminho, ele foi o meu orientador no processo. Então, o que Jesus faz? Ele vive e aí ele explica: olha, é desse jeito que se faz, é por aqui que vocês passam, mas vocês não passam apenas passando, vocês passam com a minha vida na vida de vocês, eu sou o caminho. E aí, a gente, por exemplo, tem aqui, deixa só eu me orientar aqui, e esse caminho que o leva à ressurreição ou à plenitude da vida, de acordo com o plano de Deus, e ensina, e no caso, Jesus aqui, ele faz o que? Ele percorre pessoalmente em seu ministério. Esse ministério o leva à ressurreição ou à plenitude da vida, de acordo com o plano de Deus. Ensina esse caminho e é desprezado, como outros profetas. Mas apesar disso, continua até sua consumação. E aí é bom a gente pegar a dica, né? Que, por exemplo, é muito comum que a gente diga assim: eu sou um seguidor de Jesus. É bom a gente lembrar que antes da glória vem a cruz. Antes da cruz tem aquela caminhada, tem o bofetão com os sumos sacerdotes, tem o julgamento injusto, tem a calúnia, tem a difamação, tem a discriminação, tem a rejeição. E aí eu volto a dizer, o crente cliente não tem como ele suportar uma situação dessa, porque na cabeça dele, igreja é um lugar que ele vai para se sentir bem. Ele não tem ideia de que ele vai ao templo para se reunir com outras pedras vivas, e essas pedras vivas, juntas, formam uma casa espiritual, a habitação de Deus. Na cabeça dele, eu vou para a igreja, e não nós nos reunimos como igreja. Nós somos a habitação de Deus. Cristo entre nós revela a glória de Deus. E não necessariamente eu vou num lugar para ouvir uma boa música, ouvir uma boa mensagem. E boa mensagem na cabeça do leigo não é uma mensagem bem exposta, uma coisa bem mastigada, não. Boa mensagem é um negócio que faz o cara se sentir bem. Quando alguém fala de boa mensagem, na maioria das vezes é pegando esse caminho. E não, por exemplo, quando João Batista fala para Herodes: olha, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. É uma boa mensagem, mas não é uma boa mensagem na perspectiva do cliente. Lembra de Acabe, quando ele reclama de Micaías? Josafá fala: mas não tem nenhum outro profeta, porque todos os profetas diziam o quê? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí Acabe: pronto, o profeta já falou, vamos embora. Aí Josafá deve ter ficado desconfiado, né? Não tem mais não? Tem. Desgraçado Micaías, só fala coisa contra mim. Ele não tem aquela ideia de assim, eu estou no erro. Provérbios 21, versículo 2, né? Ele não tem aquela ideia, eu estou no erro. Tem um profeta que só fala coisa contra mim. Não vamos esquecer que Acabe é o mesmo que chama Elias de perturbador de Israel. Então assim, por exemplo, diante de uma situação como essa, é bom a gente lembrar que se você realmente quer ser boca de Deus na sua geração, você tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para isso. Porque é aquele caso, vamos lá, vocês eu não sei, né? Talvez o Jefferson com soberba zero. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não gosto de ser repreendido. Eu não gosto de tomar chamada. Eu não gosto, né? Exatamente. Só que é o seguinte, mesmo você tentando andar certo, uma hora você vacila. Então, por exemplo, quando eu tomo uma trava, né? Quando alguém vem com aquela chuteira ali na minha canela porque eu dei mole, a minha vontade é retrucar. Mas eu falo assim, pô, pra quê? Pra mostrar que venci? Quer saber? Pô, desculpa aí, foi mal, acabou. Porque se eu ficar tentando explicar, querendo ou não, o que eu quero fazer é me justificar e dizer que eu estou certo. Geralmente é por aí. Eu falei, quer saber? Estou errado, devo, vou pagar, pronto, acabou. E aí, nesse caso, qual é o problema, né, do crente cliente em relação a isso? Porque toda vez que ele passar por algum tipo de rejeição, ele vai ter aquela ideia de que ele não merece. Mas a questão não é se a gente merece. Nós estamos num mundo que rejeita Deus.
e nós estamos trazendo a mensagem de Deus. Se rejeitam Deus, não vai rejeitar o porta-voz da palavra de Deus, meu Deus do céu. Então você vai fazer apelo, né? E vai ter gente que não vai se entregar. Você vai orientar as pessoas no caminho de santidade e elas vão achar que você é implicante. Vamos e venhamos. Aí eu volto a dizer em relação à questão do meu filho, né? Enquanto eu fujo de problema, meu filho caça problema. E aí nesse caso, só que observa bem, ele está na idade de procurar problema, ele não tem consciência das consequências. Agora eu, na idade que estou, vou fazer a mesma coisa? Aí é ser burro. E aí nessa situação, o que acontece muitas vezes? Quando ele vai fazer um negócio e eu não deixo, ele não consegue ter aquela ideia de assim, por exemplo, ele vê o fogo no fogão, realmente é bonito, aquele azul, aquele alaranjado e tudo tal, é bonito, mas machuca, a gente sabe, ele não, né? Espero que não saiba tão cedo, uma hora vai saber, porque vai ter aquela hora que ele vai olhar, não vai ver ninguém e vai botar a mão. Por enquanto a gente está conseguindo evitar, mas uma hora ele vai fazer uma besteira, né? Então onde eu quero chegar com isso? Ele fica chateado, ele fica com raiva, ele esperneia, ele fica com bronca, né? Mas por quê? Porque ele quer fazer o negócio e a gente acaba atrapalhando os seus intentos. É o que acontece no dia a dia de hoje, né? Observa bem a situação, imagina, né? Jefferson brigado com a esposa e o pastor fala assim, ó, beija aí. Numa hora dessa, assim, pô, vamos e vemos, beijar é legal quando você não está brigado não é legal, tá dando para entender? Então, as ideias ditadas dos antigos, porque bicudo beija, mas de repente quando se fala bicudo, está falando de bico de ave, deve ser isso, não bico de quem tem boca. Aí, por exemplo, em relação a isso, observa bem como é que são as coisas, né? Aquela sensação assim, pô, se está aquele clima legal, não precisa de ninguém falar. Então, só o fato de alguém falar é o seguinte, pô, mas não tem clima. Entende como é que é o negócio? Mas aquela questão de que é o seguinte, não, vai beijar sim. Peraí, olha os meus cabelos, porque ele tem cabelo branco. Então, olha os meus cabelos brancos, como é que ele chega e fala isso para mim? Porque ele está revestido de uma autoridade. Se o Jefferson reconhece ou não, é problema do Jefferson. Deu para entender? No caso, reconheceu. Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, o que aconteceu com Jesus? Jesus trouxe orientação. Teve gente que abaixou a cabeça e atendeu. Teve gente que falou, quem é esse carinha? Ele não é filho de José? Não cresceu aqui com a gente? Não jogou bola de gude com a gente? Tá dando para entender? Faz cocô igual a todo mundo? Vem quase de filho de Deus? Entende como é que é o negócio? Então, por exemplo, a gente olha para essa situação aqui e verifica, né, que assim, Jesus foi desprezado como os outros profetas foram. Lembram da parábola do senhor da vinha? Manda os funcionários, o pessoal bate, manda o filho, o pessoal mata. Por quê? Porque da nossa humanidade rejeitar a orientação, é da nossa humanidade procurar problema, é da nossa humanidade bater de frente, é da nossa humanidade um negócio desse. E aí, a gente, por exemplo, observa, né, de acordo aqui com o Carmona, a gente verifica, né, que assim, depois da ressurreição, continua caminhando com seus discípulos. Gente, eu acho isso tão fantástico em Jesus, porque assim, a gente melhora um pouquinho de vida e já se acha mais do que os outros. O profeta da esperança, do chão quente do deserto da Galileia, agora é o Cristo exaltado, mas está junto com o seu povo, né? Ele vem, ele entra no meio do povo, ele está no meio do povo. E já reparou? A gente assim melhorou um pouquinho. A gente começou a saber que existe javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. A gente já acha que é mais do que alguém. Entende? A gente ganhou R$500 a mais no salário, a gente acha que é mais do que alguém. E aí eu olho para Jesus, né, e vejo assim, caramba, eu com tão pouco me acho alguma coisa. Jesus, sendo quem era, fez o que fez. Aí eu volto a dizer, até que ponto nós refletimos essa expressão de amor? Jesus te ama, tá, mas qual deve ser a expressão de amor de Jesus? A nossa vida. Porque Jesus é metafísico, Jesus é invisível.
Onde está o corpo de Cristo para fazer a ponte entre a igreja e o mundo? Nós. E que tipo de ponte nós temos sido? E aí nesse caso, né, a gente observa aqui que depois, né, da sua ressurreição continua caminhando com seus discípulos como protagonista no caminho da igreja. Atos 18, 25, né? E o caminho da igreja é o seu caminho, lembra? Nós somos a comunidade do reino, nós somos a igreja do Messias, nós somos o corpo de Cristo. Se ele, né, iria para o aflito e o necessitado, nós também precisamos. Vivemos no mundo com necessidade de sentido. E aí nessa necessidade de sentido, o que a maioria das pessoas fazem? Consomem. Porque o que a gente faz? Se eu comprar isso, eu vou ser. Se eu ganhar tantos likes, eu vou me tornar. Se eu tiver tantas curtidas, eu vou não sei o que lá. Se eu, por exemplo, tiver esse carro, eu vou não sei o que lá. Então, né, praticamente assim, o diabo não ia ter muito trabalho com a gente se ele falasse assim: vou te dar isso tudo se prostrado me adorares. Claro que a gente vai dizer: eu ia recusar. A gente está aceitando bem menos, entendeu? Então o que acontece? Tem um filme, né, que tem algumas cenas picantes, né? Então é complicado você como crente estar dizendo, ainda bem que o Janildo não está aqui, senão ele ia me julgar, mas chamado Deuses Americanos, que assim, eu acho ele de uma pegada bastante inteligente, embora eu não concorde com alguns elementos do discurso, né, como crente conservador, ok? Né? Então, por exemplo, minha linha não é progressista, mas assim, é interessante, há um embate entre os deuses antigos e os deuses novos. Os deuses antigos são quem? Né? Tem Odin, a gente tem Thor, tem essa rapaziada todinha aí. E quem são os deuses novos? Mídia, tecnologia, globalização. E é interessante que, por exemplo, os deuses novos tentam fazer negociação com os deuses antigos da seguinte forma: olha, a gente pode dar um caminho para vocês de modo que vocês sejam adorados de um modo diferente, mas vocês vão continuar recebendo adoração. E no caso Odin, ele está numa luta, né, porque ele quer regimentar os deuses antigos para voltar a receber a adoração do modo tradicional, né, e quer acabar com esses inimigos que são os deuses modernos. E aí, por exemplo, vindo para esse raciocínio, a gente observa o seguinte, que muita gente está adorando essas divindades, né? Lembra quando eu falei aqui que às vezes o indivíduo ele diz que está adorando a Deus, mas ele não está adorando a Deus, ele está adorando algo que está na cabeça dele, que não é o Deus que a gente está lendo nas escrituras, que a gente está pregando. Daí, por isso que assim, eu posso puxar o tapete do meu irmão na igreja. Se eu tivesse servindo Deus daquela escritura ali, eu saberia que se eu fizesse isso, gente, eu estaria servindo a Satanás e não a Deus. Mas como eu faço uma configuração diferente do Deus que está aqui na escritura, que eu canto e prego, eu digo que eu estou servindo esse Deus, mas eu estou servindo um outro Deus, né? Lembra do que eu falei da adoração a partir do like, né, na rede social? Ou, por exemplo, de ter um carrão, ou de ter um casarão, ou de ter alguma coisa, ou de ganhar 50, 500 reais a mais no pagamento, ou de saber, né, o que é midrash, né, e estou todo bobo por causa disso. Então o que acontece? Situações assim, quando a gente vai ver, a gente está construindo altares, e a gente está adorando divindade. Então, esse filme que eu não recomendo para você, obviamente, né, eu pelo menos vejo e não mudo quando a minha esposa aparece, para deixar claro para ela que eu não estou vendo por causa de motivos vis, né? E aí nesse caso, em relação a, ainda bem que Janildo não está aqui para me ver, em relação a isso, né, onde eu quero chegar, a temática é o quê? Que assim, a tendência da gente é pegar um caminho, né, de autoexaltação ou de adoração a uma divindade que não seria a divindade clássica, digamos assim, que a gente conhece, mas seria um tipo de divindade. Por quê? Porque um tipo de ídolo, perdão, né? Por quê? Porque acabaria tirando, né, a glória que nós daríamos a Deus para dar essa coisa aí, que de certa forma, por exemplo, o camarada
que assim, o domingo à noite para ele é mais do que Deus, né? O cara que para ele ser pastor é mais do que adorar a Deus, o cara que para ele a denominação, o cargo denominacional é mais do que adorar a Deus, né? O cara que a sua vida acadêmica é mais do que adorar a Deus, em vez de tudo isso servir como meio para a glória de Deus, né? Porque é como, por exemplo, o dinheiro é bênção, o amor ao dinheiro é que não é. Com dinheiro você ajuda muita gente, mas se você adorar o dinheiro, no que você se torna, né? Então a gente observa que assim, nesse contexto aqui, a gente repara que o caminho da igreja é o caminho de Jesus. Se não for o caminho de Jesus, não é o caminho da igreja, é o caminho de um CNPJ, é o caminho de um grupo de gente, é o caminho de uma comunidade local, mas não é o caminho da igreja. E eu tenho que me perguntar se realmente é uma igreja, porque a igreja é de Cristo, e ela faria, e ela vai o quê? Lembra? Se somos o corpo de Cristo, precisamos o quê? Somos salvos para salvar, abençoados para abençoar, somos curados para curar. Não fomos salvos para botar os outros a se perder, não fomos abençoados para amaldiçoar, não fomos curados para adoecer os outros. Quem falou? Foi você ou foi o Luiz Carlos? Estou ouvindo coisas, ainda bem que hoje é dia de tomar meu remédio. Então, diante desse caso aí, né, por exemplo, para isso o caminho, ele resume toda a sua obra em razão de ser. É um caminho salvador, Atos 16, 17, que conduz a Deus e está de acordo com o seu plano salvador. Há que se vivê-lo e anunciá-lo a todos os homens, de forma que, deixando os seus próprios caminhos, capítulo 14, versículo 16, endereçando os seus passos pelo caminho do Senhor, que saia ao encontro de cada um em seu caminho. Gente, muito bonito isso que o Carmona falou. E assim, aquela ideia, né, de que assim, eu tenho um caminho para mim, mas eu abro mão desse caminho para caminhar o caminho do Senhor, que é o próprio caminho e que caminha comigo e transforma a minha vida e dá sentido para a minha vida e faz com que a minha vida dê sentido para outras vidas. Perdão pela lágrima, é porque eu me emociono, entende? Aí observa bem, aí você tem uma coisa apaixonante dessa e troca isso por quê? Por uma vida medíocre, religiosa, de briguinhas e questionários, né? Perdão pelo desabafo mais uma vez. E aí nesse caso é que eu não me conformo. E nesse caso aqui, a gente vai observar que foi anunciado aos judeus incrédulos, Atos 28, 26, mas por ter sido desprezado, Paulo dirige-o aos gentios, Atos 18, 6. A igreja se edifica quando percorre o caminho com seriedade, Atos 9, 31. Apesar das perseguições, Atos 5, 41, que não poderão detê-lo, porque Deus o dirige pelo Espírito. O final do caminho de Pedro é positivo porque termina com a fuga da prisão, tal como de Paulo, que no entanto chega a Roma prisioneiro e ali permanece na prisão. Então a gente percebe, né, que a parousia do Senhor, ou a presença do Senhor Jesus, é o ponto de chegada desse caminho de salvação. Atos 1:11. A questão que a gente fala de arrebatamento, né, quando ele vem para buscar o seu povo, para viver para sempre com ele. Então o que acontece? Pedro viu a glória de Deus, mas Tiago, ao ser decapitado, também viu a glória de Deus. Ou seja, porque para a gente, o que é vitória? Para a gente, vitória é a gente atingir o objetivo que Deus estabeleceu para a gente. O que é bênção para a gente? Para a gente, bênção é estar na vontade de Deus. Mas o que o crente cliente de hoje entende? Ser abençoado é não ter filho com problema de saúde. Ser abençoado é ter uma boa casa. Ser abençoado, né, é de repente ter toda a família reunida na noite de Natal. Então tudo bem, Elias não devia ser abençoado, porque os 850 profetas estavam como? Tudo rechonchudinho, fortinho, bem vestido. E ele era o quê? Ele não se dava, ele, por exemplo, não fazia média com a política atual, né? E assim, aí trazendo para o nosso contexto aqui, para mim é triste ver cristãos numa briga de direita e esquerda.
Não estou dizendo que o cristão deveria ser do centrão, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que assim, gente, lembra, meu reino não é deste mundo. Se tem que dar tiro, tem que dar tiro em cima da esquerda e tem que dar tiro em cima da direita. Entende? Assim, por exemplo, vamos criticar o Bolsonaro? Vamos, mas vamos criticar o Lula. Vamos ver as coisas positivas que a esquerda fez? Sim, vamos ver as coisas positivas que a direita fez. Então, mas o que acontece? A gente pega um ponto de vista e entende que a gente está do lado do bem e o outro está do lado do mal. Para mim isso é um soco no estômago do corpo de Cristo. Para mim é fazer o corpo de Cristo sangrar, porque mostra o quanto nós não somos unidos pelo Evangelho, de modo que a gente se degladia por questões temporais, né? E aí, e detalhe, né? Vamos pensar o seguinte: do céu para baixo, quem é bom? Entende? E aí a gente, por exemplo, vai olhando aqui que assim, para a gente, bênção e vitória não é como o mundo vê. Para a gente, bênção e vitória é algo que está relacionado à vida que Jesus prometeu. É a vida que realmente deve ser vivida. Zoe aionios, né? Que muitas vezes pode ser visto como aquela vida que não tem começo nem fim, mas o próprio Jesus fala em João 17,3: a vida eterna é esta, que te conheço, o único Deus verdadeiro. Então a nossa vida eterna começa aqui. A nossa vida eterna é conhecer Jesus. A nossa vida eterna é andar com Deus. A nossa vida eterna é viver uma vida que vale a pena ser vivida. A nossa vida eterna não é uma vida que consiste na abundância de bens. A nossa vida eterna não significa que a gente vai ter uma vida cheia de saúde. Jó, como é que você ainda pode ficar adorando a Deus depois de tudo isso que te aconteceu? Amaldiçoa esse Deus e morre. Não. Deus deu. Deus tomou, porque Jó não sabia do Satanás na parada, né? A gente sabe, ele não sabia. Para ele foi Deus, de acordo com a teologia da sua época. E aí nesse caso, né? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu pergunto: cadê crente para ver as coisas dessa forma? Porque Jesus seria vitorioso na nossa mentalidade pós-moderna? Como é que o Filho de Deus vai para uma cruz? Como é que João Batista, profeta de Deus, perde a cabeça? Como é que Paulo é preso? Como é que Tiago vai para o fio da espada? Como é que essa gente passa por isso tudo? Aí a gente, de repente, porque perde o emprego, Deus não está comigo. Quando a gente fala Deus não está comigo, eu acho que dá até para perdoar mais. Pior é quando o vizinho fala Deus não está contigo, porque tu está desempregado. Deu para entender? A mentalidade cristã, desculpa gente, não parece cristã mais. E aí, vamos pensar nas etapas do caminho, né? Para a gente terminar aqui a parada, né? O versículo que o senhor falou está lá em Isaías 40, capítulo 40, versículo 4. Beleza, Isaías 40, 40, versículo 4. Beleza. E engraçado, né? Eu não sabia o endereço, mas não é isso? Interessante isso. E aí nesse caso, as etapas do caminho são fundamentalmente duas: a preparação e o cumprimento por Jesus. Mas dentro desse é preciso distinguir duas fases, de acordo com a cristologia dos dois estágios: seu ministério terreno na Palestina e sua atividade como Senhor glorioso por meio do testemunho da igreja, até que a parousia se consume em sua obra. Bem, o tempo de preparação foi o Antigo Testamento, representado pela atuação profética e salvadora de João Batista, o último e maior dos profetas dessa etapa, Lucas 16:16. Nele culmina a obra dos patriarcas de Moisés e de Davi. Por seu intermédio atua Deus Pai, o verdadeiro protagonista de todo o caminho, que durante essa etapa o promete e o programa. Por isso Lucas apresenta as grandes etapas e os grandes momentos do caminho, especialmente os mais desagradáveis como cumprimento. Assim, o aparecimento de João é cumprimento de Isaías 40, versículo 3 a 5, Lucas 3, versículos 4 a 6, o começo de Jesus de Isaías 61, versículo 1 a 2, como a gente vê em Lucas 4, 18, e o da igreja de Joel capítulo 2, 28 a 32, em Atos 2, versículo 14 a 21.
Igualmente, está profetizado o messianismo de Jesus, a desclassificação do templo, a paixão, morte e ressurreição, a traição de Judas e a eleição de Matias, o profetismo de Jesus, a perseguição da igreja, a incredulidade dos judeus. Lembra de Isaías 6,9? Eles vão, você vai falar e eles não vão ouvir. E aí, nesse caso, a conversão dos gentios. Dessa forma, todo o caminho, inclusive os acontecimentos desagradáveis e negativos, tem um caráter de cumprimento, revelam a fidelidade de Deus e são motivo de ação de graças e confiança. E nos casos negativos, de alívio. Todo o caminho pode estar determinado pelo Pai. Conferiu o uso frequente de como está escrito, né? É necessário, né? Então, por isso, é insensato opor-se a esse caminho, como diz Gamaliel em Atos 5, versículo 34 a 39. E aí é importante você, lembra, nos últimos dias vai ser desse jeito. É bom a gente lembrar que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E quando a gente ouvir essas coisas, a gente precisa ter aquela ideia, Maranata, ele vem. E aí, todas essas citações não devem ser entendidas como profecias no sentido ocidental do termo, como um acontecimento predeterminado por Deus, mas sim de acordo com a mentalidade em que só se pode ver tudo à luz da palavra de Deus, especialmente os acontecimentos difíceis, para o consolo. Quando o homem crê num Deus bom, lembra da literatura apocalíptica, né? Então, a ideia aqui é consolo. Quando o homem crê num Deus bom, sábio e poderoso, ao experimentar o mal implacável, realiza um ato de confiança em Deus, que tem controle de tudo quanto existe e sucede. Somente Ele sabe a razão última de tudo, e tudo coopera para o bem dos que o amam. Romanos 8, 28. Tudo, pois, o positivo e o negativo, está contido e programado nos planos de Deus e entregues ao homem por meio da palavra. Mas tendo o judeu uma mentalidade concreta, tem a necessidade de expressar contextos bíblicos concretos essa convicção, e para isso investiga, né? Até porque a palavra midrash significa investigação. Investiga na Bíblia textos que tenham relação com o acontecimento que quer iluminar. Naturalmente, na Bíblia não há textos que se refiram a todas as situações. Por isso, o judeu criou uma hermenêutica especial que o tornasse possível. As citações, pois, é preciso vê-las não a priori, mas a posteriori. Não se trata do que Deus predeterminou, por exemplo, que os judeus matariam a Jesus, mas uma vez que se realizou esse acontecimento, busca-se na Escritura um texto que possa aludir a isso, e assim se insere o fato dentro dos planos insondáveis de Deus. Deu para entender? Qual é a perspectiva judaica? Já vamos acabar, Jefferson. Qual a perspectiva judaica? É que é a seguinte: não é necessariamente assim, Deus estabeleceu que o Fernando vai dar uma facada no Luiz Cláudio. A questão é que Fernando dando uma facada no Luiz Cláudio, aí o indivíduo ele olha para o fato pegando a Bíblia como retrovisor. A gente viu aqui o cumprimento daquilo que foi dito lá atrás, né? De um se levantará contra o outro, parará. Deu para entender mais ou menos? Não é aquela ideia de que assim, existe um Deus sádico brincando de Playmobil, pela idade de, acho que só o Luiz Cláudio que não conheceu Playmobil, né? Vocês conheceram, não conheceram? Né? Patrícia também é nova, né? E a Rita não brincava na época do Playmobil, já estava adulta. Então, diante dessa situação aqui, por exemplo, a gente vai reparar, né, o seguinte: Deus não está brincando de tijolinho Lego com a gente. Ele não está brincando com a nossa desgraça. Ele, por exemplo, não falou, vou programar o Roberlan, né, para ser tratado de modo racista no Brasil. Não. Mas o que acontece é que eu vivo num mundo caído, e essas possibilidades existem, inclusive de eu digerir essa situação e me amar e me aceitar independentemente do racismo da minha terra. E aí, para a gente seguir aqui, João, o maior profeta dessa etapa, prepara imediatamente a seguinte com sua mensagem de conversão. Lucas 3, versículo 3. Lucas evita mesclar a obra dele com a de Jesus. Por isso, depois da apresentação
da atividade dele, narra a sua prisão e não menciona a sua presença no batismo de Jesus. E aí a gente observa que assim, lembra, a gente falou sobre 2 estágios. O primeiro, o tempo de preparação, e depois o tempo de Jesus é a etapa do cumprimento. O ministério terreno foi o começo do cumprimento das promessas por meio de sua atuação como profeta escatológico. Jesus começa seu caminho na Galiléia e, sem sair dela, proclama com palavras e obras o hoje do cumprimento das promessas de salvação, como profeta que há de ser desprezado. Lembra quando ele fala, hoje se cumpre o que está escrito. E aí, desde o primeiro momento, escolhe os 12 apóstolos que hão de ser testemunhas qualificadas de seu ministério. A partir da Galiléia, se coloca a caminho, capítulo 9, versículo 51, até Jerusalém, num caminhar frequentemente lembrado e que já é o início de sua exaltação. Jerusalém se consuma, deixa eu ver aqui, perdão aqui, em Jerusalém se consuma o caminho que por meio da morte levá-lo à exaltação, assumindo por Deus em sua glória e constituído Messias e Senhor. O caminho, pois, conclui-se à direita do Pai, meta autêntica que o realiza plenamente, começando e personificando o reino de Deus, a vida filial e fraternal na glória que Deus quer para seus filhos. Esse final coroou uma existência profética, sacerdotal e régia. Lembra? Jesus é tido como rei, sacerdote e profeta. Salmo 110, versículo 1. Por isso, Lucas descreve a ascensão como um subir até o céu, enquanto dá a bênção sacerdotal, Lucas 24, versículo 50, e como unção profética, em que é constituído como palavra vivente que Deus dirige aos homens, Atos 3, 22 e 26. E aí, durante o tempo da igreja, o Senhor ressuscitado continua atuando como Messias, Senhor e profeta. A igreja tem de percorrer uma etapa própria do caminho, a etapa do testemunho, durante a qual há de proclamar com obras e palavras que já começou o cumprimento da promessa do reino de Deus através do Jesus ressuscitado, e que essa salvação é oferecida a todos os homens, judeus e gentios, até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 1 até o 11. A exaltação de Jesus marca o final de seu caminho terrestre e o início do caminho da igreja. Nela, Jesus recebe a plenitude do Espírito, que oferece aos homens, que assim são constituídos povo de profetas, capazes de serem testemunhas da salvação oferecida a todos. O caminho da igreja, pois, situa-se entre a ascensão e a parousia, e está a seu serviço, quer dizer, está entre o reino presente e o futuro a seu serviço. Dessa forma, se faz realidade o Salmo 110, versículo 1, conferir com Atos 2, versículo 34. Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Pai, protagonista por meio de seu Espírito, capacita a igreja a cooperar na tarefa de submeter tudo a Jesus, convidando a humanidade a aceitar livremente, olha o apelo aí, tudo que implica a exaltação de Jesus, a vida filial e fraternal, até que chegue a hora da submissão total na parousia. A igreja realizará essa missão com seu testemunho de 2 maneiras: com sua vida filial e fraternal, filhos de Deus e irmãos em Cristo, e com a proclamação da exaltação de Jesus, explicação do novo tipo de vida da comunidade. Lembra do que a gente falou aqui? Espera aí, olha só, vocês aprenderam de Cristo, então tem que ser um outro jeito, não pode ser isso que a gente está vendo por aqui. E aí nisso, em Atos, os discursos são sempre a explicação da ação das testemunhas. O caminho do testemunho compreende vários passos: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Atos 1:8, passando assim dos judeus aos gentios. Dessa forma, o caminho vai se separando pouco a pouco de Jerusalém. Na etapa preparatória, esteve centrado em Jerusalém. Nessa cidade culminou o caminho terreno de Jesus, mas por causa da incredulidade dos judeus e da perseguição à comunidade cristã, o caminho começa a separar-se da cidade e se dirige até o coração do mundo dos gentios, designando com a expressão confins da terra, tomada do terceiro poema do servo de Yahvé. Assim,
Lucas expressa sua convicção de que é o Senhor o protagonista do caminho da igreja e que este é a atualização do caminho do servo, destinado a todos os homens, mas entre dificuldades. Quando o caminho chega a Roma, há um último convite aos judeus, mas demonstram outra vez sua incredulidade, e por isso Paulo se dirige aos gentios. E fechando, a parousia, ou a presença, ou a volta de Jesus, marcará o fim do caminho salvador. Então, Jesus aparecerá plenamente como Messias e Salvador, em contraposição a esta etapa, em que atua como Messias oculto, retido no céu, até que cheguem os tempos do consolo e da restauração de todas as coisas, como está em Atos 3:21. Então, eu não sei se dá para a gente perceber que, assim, em relação a essa questão do caminho, das etapas do caminho, e esse caminho profético, de povos de profetas, que eu e você possamos, ter aquela ideia de que nós não estamos aqui pelos nossos caminhos, nós estamos aqui pelo caminho do Senhor, e o caminho do Senhor é o próprio Jesus, que caminha com a gente e tem um outro caminho para as nossas vidas, um caminho que nos leva ao Pai, um caminho que faz de nós filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, deveremos viver como irmãos, e como irmãos, construir uma atmosfera de testemunho, mostrando para as pessoas: olha como a vida de vocês seria, se vocês fossem como nós. É como, digamos, aquela igreja de gente bem pobrezinha, naquele ambiente paupérrimo, dizendo o seguinte: olha como você seria feliz, mesmo com toda a pobreza que você tem, se você vivesse como nós. É, por exemplo, aquele grupo de cristãos ricos, no meio daquela gente rica, sem aquela alegria de vida, e dizer assim: olha só como é que a gente pode ser feliz, sem precisar de tantas coisas materiais como você está buscando por aí. Deveria, entre nós mesmos, dizer o seguinte: olha, isso que você está fazendo, a gente não deve fazer como um imitador de Jesus. Isso que você está fazendo não faz de você um imitador de Jesus, Aí o que acontece? É o que a gente acabou de falar aqui, para a gente fechar, de que é o seguinte: meu irmão, olha só, eu até entendo que você acha muito, muito bonito estar lá na frente pregando, mas você não pode queimar o cara que está lá para pegar o lugar dele. Você pode de repente achar muito legal estar ali cantando, mas você não pode humilhar as pessoas que não têm a afinação vocal que você tem. Você não é melhor do que eles. É aquela questão de assim: você, por exemplo, não é porque você é pobre que você vai malhar o seu irmão que tem dinheiro, e não é porque você tem dinheiro que você vai menosprezar aquele que é pobre. Então, não sei se deu para entender. Era para nós vivermos uma verdadeira humanidade, já que a proposta é que a gente siga o verdadeiro, 100% ideal ser humano que veio a essa terra como referência. Olha, em vez de a gente pegar aquela vibe de Jesus é Deus, que a gente pegue a onda, Deus é Jesus. O que agrada a Deus? Olha para a vida de Jesus, olha para a caminhada de Jesus, pronto, Deus é Jesus. Olhou para Jesus? Beleza, já viu como é que é, e segue o fluxo. Amém? Deus assim nos abençoe. Mas semana que vem vamos ver se a gente acaba às 9h30, tá bom? Para descontar os 15 minutos.